Olá, seja bem-vindo a mais uma análise audiovisual do aplicativo Anest4U. Hoje vamos analisar a terapia hemodinâmica guiada por metas. Em qual cenário clínico perioperatório há benefício? Vamos analisar o artigo do Consenso Brasileiro sobre Terapia Hemodinâmica Perioperatória guiada por objetivos em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas. A estratégia de gerenciamento de fluidos, produzido pela Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo e publicado na Revista Brasileira de Anestesiologia em 2016. O autor principal é Enis Donizete Silva, junto com outros colaboradores. Sabe-se que entre os pacientes cirúrgicos padrão e os pacientes de risco, o último grupo representa até 80% das mortes de pacientes cirúrgicos e mais de 80% dos gastos totais. O propósito dessa diretriz é analisar a eficácia clínica da terapia guiada por objetivos em reduzir a morbimortalidade dos pacientes cirúrgicos e os seus custos, e também propor o uso de critérios clínicos e cirúrgicos para definição dos pacientes de risco, com isso maximizando a sensibilidade e especificidade do uso da terapia e da monitorização hemodinâmica para obter o maior benefício. Os critérios clínicos maiores são idade maior que 70 anos, com a presença de doença crônica descompensada, doença cardiorrespiratória grave prévia, como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, DPOC ou AVC prévio, doença vascular grave envolvendo os grandes vasos, abdômen agudo com instabilidade hemodinâmica, a previsão de grandes perdas sanguíneas, septicemia, insuficiência respiratória ou uso de ventilação mecânica por mais de 48 horas, insuficiência renal e cirurgia oncológica extensa. Os critérios menores são tempo anestésico cirúrgico superior a 2 horas e cirurgia de urgência ou emergência. A diretriz define os procedimentos cirúrgicos para selecionar pacientes que podem se beneficiar da terapia guiada por objetivos. Os procedimentos são a esofagectomia, a gastrectomia, a ressecção hepática, a pancreatectomia, a colectomia, ressecção retal, cistectomia, quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, fratura de fêmur e do quadril, revisão do quadril, reparo aberto de aneurisma de aorta abdominal e o desvio ou bypass vascular. O consenso propõe, assim, uma matriz de risco com o objetivo de categorizar os pacientes que se beneficiam da utilização da terapia guiada por objetivos associado a parâmetros dinâmicos de fluido-responsividade. Nesse cenário clínico, a monitorização hemodinâmica associada à terapia guiada por objetivos está indicada, com o propósito de aumentar a perfusão tecidual, contribuindo para a diminuição da morbimortalidade no pós-operatório. A revisão sistemática buscou ensaios clínicos controlados randomizados ou semi-randomizados que utilizaram parâmetros específicos para orientar a fluidoterapia. A intervenção analisada foi a administração de fluidos associados ou não a inotrópicos ou vasopressores. O grupo controle utilizava o cuidado considerado como habitual, e a busca foi feita nos bancos de dados até maio de 2015. A análise resultou na seleção de 15 ensaios clínicos e, quando possível, foi feito o cálculo da redução do risco relativo e do número necessário para tratar.
O consenso recomenda que a terapia seja baseada em protocolos institucionais. Deve-se utilizar um método de predição de responsividade a volume, preferencialmente os métodos dinâmicos, como delta-PP ou variação do volume sistólico, caso não haja contraindicações. As alíquotas de volume administradas devem ser da ordem de 250 ml e considera-se o paciente respondedor aquele que obteve um aumento de 10 a 15% do débito cardíaco. Em geral, deve-se associar o uso de inotrópicos. A maioria dos trabalhos utiliza a dopexamina ou a dobutamina. As principais conclusões do consenso são: a terapia guiada por objetivos reduz um desfecho composto de complicações no pós-operatório, o que inclui infecções de ferida operatória e complicações cardiorrespiratórias, renais e neurológicas, com um risco relativo de 0,77. Não há evidência de superioridade de um método específico de monitorização em relação aos demais, podendo a escolha do método ficar a critério da familiaridade do operador e da disponibilidade do mesmo. E os custos adicionais relacionados à utilização da monitorização podem ser compensados pela economia obtida com a redução dos custos relacionados às complicações. Fique à vontade para entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima.